coração aberto para receber a palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui, de poder cultuar o Senhor com vocês. Não tem como começar essa oportunidade sem citar esse menino tão parecido com o Paulo Neto, né? Filho da Dani, né? Gente, olha, o exemplo dele me leva, antes de falar da palavra, a incentivar não só a cada um de vocês, mas é um incentivo para a minha vida. A palavra de Deus, ela é uma fonte que não se esgota, que não cessa, ela não tem início, ela não tem fim. A fonte, a água viva que jorra de Deus, ela não fica só dentro da gente. Cada palavra, cada oração, cada passo, onde você coloca a mão, você carrega a presença de Deus. E como que vale a pena a busca por essa fonte, a busca pela manifestação da presença de Deus, né? Então eu quero louvar o Senhor pela vida desse menino. Quantos anos você tem? 13? Coisa mais linda, coisa mais linda. Você é um exemplo, tá bom? Que o Senhor te preserve, na verdade não te preserve apenas, mas que se tenha porção dobrada cada dia mais sobre a sua vida, cada dia mais. Amém? Eu gostaria de orar com você em primeiro lugar. Então te convido a se pôr de pé. Nós elevamos a nossa voz ao Senhor mais uma vez em oração. Aleluia. Oh Senhor, oh Deus Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, Deus de amor, o Senhor se faz presente neste lugar, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito do Senhor. Eu creio, consigo ver, Senhor, como o Senhor trabalha neste lugar. Meu Deus, nós não conhecemos os corações, nós não sondamos as mentes, Senhor, mas o Teu olhar que é como fogo, o Teu olhar que consome, Senhor, o Teu olhar que nada se torna oculto a Ele, o Teu olhar contempla cada coração neste lugar. O Senhor tem planos, o Senhor tem sonhos, o Senhor tem ministérios, o Senhor tem mistérios a revelar a cada um dos que estão neste lugar. Senhor, nós sabemos que não saímos da nossa casa por um simples convite, Senhor.
cura. Senhor, eu quero declarar, profetizar a cura, Senhor, que o Senhor quer ministrar sobre este lugar, sobre essas vidas, meu Deus. Que essas palavras, Senhor, que foram ditas, que sejam do Senhor e não de mim, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e que esta palavra seja eficaz, cumpra o propósito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te convido a abrir, eu gostaria de ler com vocês 2 textos. Então, o primeiro é Gálatas 2:20 e o segundo é Lucas 23. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigada, Deus. Glória a Deus. Gálatas 2:20 diz: Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora, dentro deste corpo, é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou a si mesmo e se entregou por mim. Pode se sentar. O outro texto nós leremos mais para frente. Essa é uma passagem bem conhecida, bastante ministrada em nossas igrejas, em nossos cultos. Mas eu confesso a vocês que esta semana, pedindo ao Senhor que revelasse e ministrasse ao meu coração aquilo que Ele gostaria de falar com a igreja hoje, eu tive um paralelo muito interessante. Eu olhei esse versículo sobre uma outra ótica, uma perspectiva bem diferente. Eu quero compartilhar com vocês. A gente não tem como começar a falar do fato de sermos crucificados com Cristo sem antes enxergarmos neste mesmo versículo a causa, aquilo que origina o fato de nós sermos crucificados com Cristo. Porque aqui fala, o Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então foi o primeiro passo de Jesus, foi a primeira ação de Jesus, porque Ele amou primeiro, porque Ele se entregou primeiro. Então hoje eu e você estamos aqui falando e ouvindo sobre sermos crucificados com Cristo. E quando nós falamos de crucificação, nós falamos de morte. E o que eu quero falar com vocês é que morte é essa que se obtém quando somos crucificados, e que vida é essa que se manifesta a partir desta morte. Quantos de nós não ouvimos que servir a Deus, que estar numa igreja é sinônimo de prisão, é sinônimo de não poder fazer nada, é sinônimo de limitação, é sinônimo de não viver a vida? Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes até mesmo jovens dentro da própria casa do Senhor, achando que o serviço a Deus era uma escravidão. Quanta gente pensando que abdicar de certas coisas em prol do reino de Deus e a vontade de Deus era perda de tempo. E hoje o que o Espírito Santo ele quer falar, ele quer te lembrar, ele quer acentuar no teu coração, é que vida se manifesta na tua vida quando você passa a dizer para Deus aquilo, Senhor, que eu tenho como princípio, aquilo que para mim é o mais importante, aquilo que para mim é o conceito de certo e errado na minha visão humana, na minha natureza humana, aquilo que eu desejo fazer de minhas prioridades, eu crucifico. Eu não sou lento, eu não sou mato na cruz, mas eu servo, eu sepulto, para que lá na frente isso não tenha mais poder de dominar a minha mente, isso não tenha mais poder, uma vez que o velho homem morreu, uma vez que aquilo que é velho, aquilo que é antigo, aquilo que já passou, aquilo que já foi sepultado, aquilo que eu matei pela palavra, não ressuscite mais, não domine a minha mente, não traça diretrizes para a minha vida. Então o que a palavra diz é o seguinte: o que você matou, filho, está morto. Aleluia. Não tenta trazer de volta. A prática que se tinha antes não compensa. A prática que se tinha antes de conhecer Jesus, os pensamentos, as prioridades, até mesmo os sonhos. Mas, Senhor, antes de te conhecer, eu tinha certos sonhos,
Senhor, e que para mim eram tão reais, eram tão intensos, Senhor, como eu queria conquistar certos lugares, como eu queria conquistar certas coisas, Senhor, mas quando eu te conheci, eu vi que não era da tua vontade, então abri mão. E quantas vezes quer bater a porta a Satanás dizendo, volta para lá, pega de novo o que você deixou, é melhor do que tem para você, é melhor do que o que Deus tem para você. E hoje o Espírito Santo ele brada no teu coração dizendo, nada do que você abriu mão para sentir a presença dele, para viver na presença dele, para caminhar na presença dele, nada do que você abriu mão se compara ao que o Senhor deseja manifestar na sua vida. A fonte de água viva, a água que sai da rocha, o maná que cai do céu, meu Deus, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, a direção de Deus são incomparáveis. Abraão andava com Deus. Note que Abraão tinha uma promessa. A vida de Abraão ela não revela somente a sede e a ânsia de alcançar essa promessa, mas Abraão dava valor à trajetória, a andar com Deus até lá. Senhor, alcançar a tua promessa eu quero, mas não é o mais importante, porque do que adianta conquistar aquilo que Deus tem, até a promessa, sem a presença dele? O que sustenta a promessa se não for a presença de Deus? Então aquilo que já foi morto, aquilo que já foi sepultado, o Senhor diz que faz novas todas as coisas. Você não precisa do que você tirou da sua bolsa e deixou para trás no caminho. Você não precisa voltar lá para pegar. Não pense que perdeu, porque quem quiser achar a sua vida já perdeu. E quem quiser e estiver disposto a perder por amor de Jesus, já alcançou. A palavra do Senhor ela não mente. As promessas de Deus não são feitas por momentos de empolgação de Deus. Deus não se empolga, Deus não se engana. Aquilo que Ele promete, Ele sabe, através da sua fidelidade, que Ele vai cumprir. Aquele que começou é fiel para terminar. Então não tem como nós falarmos de crucificação sem dizer qual foi a condição que nos levou até este momento. Como? Se a palavra fala-se do Senhor, do seu Espírito, vem tanto o querer quanto o efetuar. Jamais ninguém poderia crucificar-se a si mesmo, senão por intermédio do Espírito, senão por intermédio daquilo que Cristo já fez. Agora, o que eu quero compartilhar com vocês, a ótica que o Senhor me mostrou, ela se encontra em Lucas. Se você estiver com a Bíblia aberta, pode acompanhar comigo. É também uma passagem bem conhecida em que fala de crucificação. E olha que interessante o paralelo dessas duas passagens. Lucas 23, a partir do verso 36, diz assim: os soldados também caçoavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Nessa ocasião, Jesus estava sendo crucificado. E lhe diziam: se você é de fato o rei de Deus, salve-se a si mesmo. Na cruz, por cima dele, estava escrito: este é o rei de Deus. Um dos criminosos, ao lado, zombava: então você é o Cristo, não é? Prove isso, salvando-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas este homem não cometeu nenhum mal. E em seguida disse: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E Jesus respondeu: eu afirmo a você, hoje você estará comigo no paraíso. Perceba que os dois criminosos que estão sendo crucificados, ainda que de uma forma indireta, estão pedindo a Deus a salvação. Isso é inquestionável. Os dois querem a mesma coisa. Enquanto estava acontecendo a crucificação, existiam pessoas na parte de baixo zombando do Senhor, dizendo: olha lá, você não é o rei de Deus. E Pilatos, que mandou escrever aquilo na parte de cima da cruz, vieram alguns e
Então não queriam que estivesse escrito Rei dos Judeus. Não, tira ali, diz que foi ele que falou. Ninguém aqui está reconhecendo ele assim. Mas não dá-se ouvido e permanece Rei dos Judeus. E há essa zombaria, né? E um dos ladrões assume essa mesma posição e diz: você não é Rei dos Judeus? Então prove isso. Lá embaixo as pessoas diziam o seguinte: nossa, você ressuscitou algumas pessoas da morte, você curou algumas pessoas de doença, você devolveu a vista aos cegos, você devolveu movimentos àqueles que estavam paralíticos. Quantas coisas você não fez por tantos e agora você não pode fazer por você? Que poder é esse que você tem, que faz pelos outros, mas quando é você não faz nada? Então esse homem, ele diz: se é você mesmo, então prova. Tira você daí e aproveita e tira a gente também. E aí vem o outro com um pedido bem semelhante. Mas olha que interessante ele vai dizer. Olha o reconhecimento desse ladrão. Você não teme a Deus, mesmo estando debaixo da mesma sentença que esse homem? Olha, a gente está aqui porque a gente está pagando pelo crime que a gente cometeu. Esse homem nada fez para que estivesse aqui. E ele se dirige a Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Agora pensa comigo. Esse homem estava prestes a morrer. E Jesus também estava prestes a morrer. Como é que o defunto lembraria do outro? Então entenda como ele tem o entendimento de que o que está escrito em cima da cruz não é mentira. Tanto que ele fala: Senhor, eu sei que você vai morrer, mas quando você morrer e assumir o teu reino, lembra de mim. Ele está reconhecendo não só o poder, porque o que está sendo questionado aqui é o poder de Deus. Você não tem poder, então faz. O outro está dizendo: porque você tem poder, lembra de mim. Porque você tem um reino e eu reconheço. Olha a diferença, ele reconhece não só o poder e o reinado de Cristo, mas ele reconhece a sua condição. Eu estou aqui porque eu cometi um crime, eu errei. Eu estou aqui por uma consequência do meu ato, mas eu entendo que o Senhor nada fez. O que na verdade tem que ser questionado nesse texto não é o poder de Deus, porque olha o que diz em Romanos 5. Porque o Senhor prova o seu amor pelo fato de ser crucificado, pela sua morte de cruz. Note que esse homem está dizendo: se você é o Rei dos Judeus, então prove. Entende que esse homem não tem um entendimento? E o outro homem diz o seguinte: quando você assumir o teu reino, lembra de mim. Porque eu estou pagando sentença, eu estou pagando meu pecado, mas você não. Ele entende que a questão toda da crucificação não é poder, não é manifestação de poder, é manifestação de entrega. Porque ele prova o seu amor à medida que ele se entrega. E esse homem, ele reconhecendo isso, ele pede: meu Deus, lembra de mim, porque eu sou dependente disso que você está entregando aqui agora. Tanto que o que se trata não é de tempo, porque olha só, é muito fácil nós falarmos da trajetória, por exemplo, de Daniel. Nós dizemos quando Daniel ele se absteve daquelas delícias do palácio, daquelas comidas fresquinhas feitas só para ele, aquelas melhores comidas oferecidas àquele jovem, quando ele se depara à frente da cova dos leões e lá dentro, sobre aquele grande temor, e a gente vê o livramento do Senhor. É muito bom, é muito edificante, é maravilhoso falar da história de Daniel. Mas e quando a gente fala de alguém que não tem história relatada? E quando a gente fala de alguém que a gente não conhece as escolhas anteriores? E quando a gente fala de alguém que está ali porque merece? Ah, mas era bandido. Ah, mas era criminoso. Tinha mesmo que morrer na cruz. Tinha mesmo que sofrer ali. A gente não está falando de alguém que tinha uma trajetória de vida com Jesus desde seu nascimento. A gente está falando de alguém que não nasceu em berço evangélico, que não tinha um pai pastor, que não tinha uma mãe diaconisa da casa do Senhor, que não tinham amigos que eram cristãos. A gente está falando de uma pessoa no último momento da sua vida, que reconhece a sua condição diante da entrega de Cristo. Aleluia. Olha a resposta de Jesus. Eu afirmo, essa tradução é a tradução viva, Bíblia viva.
E ela diz: eu afirmo a você, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tudo que você viveu até aqui, todo crime que você cometeu até aqui, todo pecado que te acompanhou desde o dia do seu nascimento até este minuto, todas as cadeias que prendiam, todas as sentenças do inferno, toda a voz do diabo que dizia para você não tem mais jeito, para você não tem solução, você está sentenciado, você foi julgado, você foi sentenciado, você foi condenado, você já está na cruz, filho, não tem jeito para você, você vai morrer e é daqui para o inferno. Então Jesus, ele diz através da sua confissão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando a gente fala de identidade e o Espírito Santo usando esse tão pequenininho menino, eu digo pequenininho pela idade dele, né? Mas tão grande no reino do Senhor. Amém. Como que o Espírito Santo falou com tanto poder através da boca dele. A nossa identidade muitas vezes é daquele que não reconhece. É muitas vezes uma prática que está oculta dentro do quarto, mas a gente não quer abrir a boca para falar. São pensamentos que estão escondidos no lugar mais escuro da nossa mente. São pecados que estão sendo cultivados, eles estão sendo cultivados dentro de nós. É como Satanás, ele lança uma semente de pecado, começa no pensamento, começa naquilo que passa diante dos teus olhos, mas muitas vezes por falta de vigilância, acaba caindo na terra, e você continua, você rega e você continua a regar, e essa semente de pecado, ela cresce, e o Espírito Santo, ele diz que tudo ele vê. O Espírito Santo diz: confessa com a tua boca, fala, abre a boca ao Senhor. Esse homem, ele disse: eu estou aqui porque eu pequei, eu estou aqui porque eu fui criminoso, eu estou sendo sentenciado pelo meu pecado, mas eu reconheço que existe um reino, eu reconheço que existe um Salvador, eu reconheço que o meu caminho, ele não acabou, o meu caminho não se fechou, eu reconheço que as portas que o diabo disse que estavam fechadas, na realidade não está. Basta que eu tenha um posicionamento diante da entrega do Senhor, basta que eu permita que a cura de Deus comece a agir dentro do meu coração, dentro da minha alma, dentro do mais profundo do meu ser. Quantas vezes parece estar tudo seco, quantas vezes parece estar tudo perdido, mas Senhor, como eu desejo te servir, Senhor, mas olha a minha prática, eu não consigo deixar, meu Deus, esses pensamentos que me acompanham dia e noite, eu não consigo deixar, Senhor. E o Espírito Santo, ele diz para mim e para você nessa noite que existe cura da parte de Deus, existe a ação do Espírito Santo sobre aquilo que você não pode fazer, sobre aquilo que você não consegue deixar, sobre aquilo que você não consegue se abster. O poder da palavra de Deus e o Espírito Santo, ele está aqui nessa hora para quebrar esse jugo, para abrir essa cadeia. Basta que você queira, basta que você diga: Senhor, esta é a minha condição, a minha condição é de sentenciado, mas eu quero crucificar, eu quero matar, Senhor, eu quero sepultar aquilo que me afasta do Senhor. Eu não quero, Deus, por um orgulho dizer: se o Senhor é Deus, então faça isso. Se o Senhor é Deus, então ouça a minha oração. Ah, mas o Senhor não é Deus, por que o Senhor não cumpre o que prometeu lá atrás? Ah, mas o Senhor não é Deus, por que eu não vejo a tua ação na minha casa? Mas se o Senhor é Deus, por que não faz o que eu te peço? Só que a vontade de Deus, ela é soberana e não é o seu poder que está em jogo aqui. Não é o seu poder que deve ser questionado, mas é o entendimento da sua entrega. Quando nós entendemos a entrega de Cristo, quando nós entendemos qual é a vida que está disponível para nós, quando nós entendemos quais são os tesouros espirituais que estão à sua disposição, nós conseguimos permitir: Espírito Santo, entra, Espírito Santo, abre, Senhor, as cadeias que me prendem, abre, Senhor, essas cancelas, abre, Senhor, essas algemas do pecado que me cercam, Senhor, dia e noite. É a ação do Senhor, é o poder do Senhor. Então não permita, não deixe
Não continue dando legalidade para que Satanás continue perturbando a tua mente, agindo e direcionando o teu coração, direcionando as tuas mentes, a tua mente, as tuas ações, as tuas escolhas. Nós sabemos que o que vai direcionar, o que vai definir, o que vai traçar o nosso destino, a nossa trajetória, é única e exclusivamente a palavra de Deus. Não é aquilo que alguém falou para você quando você era criança que você seria. Não é o que muitas vezes o seu pai e a sua mãe disseram para você há algum tempo que aconteceria no teu futuro. Não é o que um amigo da escola vem dizer que vai acontecer na sua vida, que vai traçar diretriz nenhuma, que vai garantir futuro nenhum, mas somente a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é a chave para abrir as cadeias que nos prendem. Somente a palavra de Deus é o martelo que vai esmiuçar o pecado, que vai jogar por terra tudo aquilo que nos impede de viver. Existe uma vida. O Senhor, Ele falou para Nicodemos: não tem como entrar no reino de Deus se não nascer de novo, se não houver novo nascimento, se não houver confissão de pecado, se não houver a busca incessante por esse lavar das águas que é a palavra do Senhor. Mas o inimigo, ele tem nos enganado. Satanás tem soprado nas mentes dizendo: você não precisa deixar, você não precisa abandonar, dá para você caminhar com isso, não vai nem fazer diferença, dá para você continuar com essa prática, ninguém vai ver. Não precisa fazer tudo isso, não precisa ir tão profundo desse jeito. Para que orar tanto? Para que buscar tanto? Olha a sua idade. Eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, eu fiz um propósito com o Senhor. Eu disse: Senhor, que eu não queria mais viver como eu vivia antes de conhecê-lo. Eu não queria viver ficando com uma pessoa ou outra. Eu não queria viver namorando com uma pessoa ou outra. Mas eu queria, mesmo com 17 anos, eu queria a pessoa certa que fosse para ser para a minha vida toda. E eu disse: eu não vou beijar minha boca mais na boca de ninguém, só do meu marido. E eu comecei a ocupar minha mente, a buscar o Senhor de uma forma que eu nunca havia buscado. E eu ouvi de uma pessoa o seguinte: você é muito jovem, você não tinha que ter feito esse voto, você precisa curtir, você é muito novinha ainda para estar pensando em casar ou estar pensando em se abster disso. E era uma pessoa de dentro da igreja, que trabalhava com jovens da igreja. E eu disse: não, esse é o propósito da minha vida, eu não estou ganhando nada com isso, eu só estou perdendo tempo. Da mesma forma acontece com você. Quantas vezes você ouve: não precisa ser assim, você está bitolado, você está querendo ser super crente, você está querendo ser santo demais, eu quero ver até onde isso vai. Quantas vezes nós ouvimos isso? Mas eu quero te dizer, pela ação do Espírito Santo, este é o caminho. E vivendo este caminho, você vai viver o que aquele que tem te dito isso jamais saberá o que é, jamais poderá experimentar. Entende o seguinte: a manifestação daquilo que Deus tem para a tua vida, ela segue uma regra de medida que vai ser determinada à medida do quanto você está disposto a deixar, a partir do quanto você está disposto a entregar para Deus. É esta medida que Ele vai usar para derramar sobre a sua vida. Quanto mais entrega, quanto mais se santifica, quanto mais busca, quanto mais deseja, quanto mais tem fome, mais o Senhor vai fazer, mais o Senhor tem a derramar, mais o Senhor tem a revelar para a sua vida. Pensa que são sementes que você está plantando e lá na frente você vai colher. Só que Satanás sujo tenta te confundir, tenta embaraçar a sua mente, dizendo: não precisa isso tudo. E eu te digo: precisa ainda mais, faz ainda mais, ora mais, jejua mais, porque o reino de Deus é sério. O reino de Deus não é uma fantasia, não é uma utopia. O reino de Deus não é um conto que a gente ouviu e nem uma história que a gente lê, é real. E além do reino de Deus
se move, que se movimenta. É real, é real. Não existe brincadeira nesse reino pela tua vida. A briga pela tua alma, ela não é de mentira. Ela não é uma brincadeirinha. Ela não é uma fantasia, um conto, uma história qualquer. Isso é real. Então, desperte nessa noite. Lembre qual é a identidade, porque pensa no seguinte, você também tem a escolha de qual identidade você quer ter. A palavra fala em Deuteronômio: eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você tem a escolha de decidir. Eu quero ter identidade de salvo, eu quero ter identidade de Deus, eu quero ter identidade da presença de Deus, eu quero ter identidade do reino de Deus. Aleluia. Ou não. Ou eu quero ter a minha identidade manchada pelo pecado, ou eu quero só viver questionando o agir do Senhor. Por que Deus faz com o meu vizinho de um jeito e comigo é do outro, sem querer entender, sem querer conhecer da boca de Deus qual é a tua identidade, qual é o teu chamado, qual é o teu lugar neste reino, qual é o teu lugar nesta presença, o que o Senhor quer fazer através de você. Aleluia. O que o Senhor quer manifestar na tua vida. Oh Senhor, não desperdiça. Não joga fora. Não pensa que isso é só para adulto, para gente velha. Oh Senhor, o Senhor quer manifestar a jovens, a adolescentes, a crianças. Para o Senhor não existe idade, para o Senhor não existe tempo. Senhor, mas talvez não seja agora. Senhor, talvez seja daqui a uns 2 anos. Eu digo, o nome do Senhor é já. O Senhor quer fazer hoje. O Senhor quer fazer agora. Chega de perder tempo. Chega de dar a chave na mão da pessoa errada. Chega de entregar o controle na mão da pessoa errada. Chega de viver uma vida meia boca com Deus. Chega de se conformar e só sentar nessa cadeira aqui e ouvir o pastor falar. Deseja ouvir Deus no teu quarto. Deseja ouvir Deus quando você ora e Ele responder. Não fique esperando a oração da diaconisa da igreja para trazer paz ao teu coração em momentos de perturbação, não. A oração dela é muito bem-vinda, só que ela não se limita. Aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida e quer mostrar para você, não é por intermédio da oração de ninguém, é por intermédio do teu joelho, é por intermédio da tua busca. Só que está faltando busca. Está faltando a crucificação. As pessoas pensam, dá para eu seguir Jesus e carregar isso aqui na minha bagagem. Dá para seguir Jesus e carregar esse pecado. Dá para seguir Jesus e carregar essa sujeira dentro da minha bolsa. Dá para seguir os passos de Jesus porque está guardado e ninguém vai ver. Só que os olhos do Senhor são como chama de fogo. O Senhor, Ele não aceita qualquer coisa. O Senhor não aceita oferta qualquer. O Senhor não aceita nem mesmo o meu dinheiro, se o meu coração não vier primeiro. O nosso dízimo, ele é recebido quando Ele tem a gente primeiro. Se o Senhor tem você, Ele recebe o teu dízimo. Mas quantos acham que o dízimo é só referente a dinheiro, a oferta é só referente a dinheiro? De que adianta o meu dinheiro se o meu coração não estiver no Senhor? A palavra vai dizer, aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Não brinca com o tesouro que você tem tido. Não brinca com o lugar onde você bota o teu coração. A gente fala assim, porque Jesus vai voltar, a sentença vai chegar, mas não pense você que essa sentença e que a consequência, ela só chega depois que Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Não pense você que é só no inferno que vai pagar o que tiver que pagar. Existem as consequências. E eu não vou dizer para você que é a mão de Deus que pesa. Eu não vou dizer para você que é castigo de Deus, não. É escolha. É semente que você planta. É semente. Você tem a escolha do que plantar, mas você não tem a escolha do que colher. Você tem a escolha do que você semeia, daquilo que você guarda. Mas você não tem escolha de quando aquilo começar a frutificar. Quando a fruta vier pesada demais e bater na tua cabeça, você vai reclamar que está doendo, que a fruta está pesada, não estou aguentando esse fruto. Foi você que plantou.
Existem tesouros espirituais, existe graça de Deus, existe vida do Espírito Santo, existe quebra de maldição, existe uma vida de paz e um futuro de estabilidade para você. A palavra de Deus diz: bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor tem prazer nos teus sonhos. Nós precisamos ter o entendimento que a crucificação, à medida que nós crucificamos o nosso eu, nós dizemos o seguinte: Senhor, eu não deixei de sonhar, mas eu quero alinhar os meus sonhos aos teus, porque assim eu tenho certeza que se realizarão. O Senhor não diz: crucifica-te e seja o meu escravo, faz o que eu te mando e eu não quero saber o que você acha. Não. O Senhor diz em sua palavra: não vos chames mais de escravos, sim de amigos. Porque o escravo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. E você quer saber o que Jesus vai fazer? Você quer saber o que Ele está disposto a manifestar? Você quer saber os planos e sonhos que Ele tem com a tua mãe que você ora? Você quer saber aquilo que o Senhor está interessado em fazer dentro da sua casa? Existe o desejo de saber? Pois se não existe, que passe a existir nessa noite, a partir de hoje. Que os teus olhos para o Senhor, que a tua ótica, que o teu ponto de vista para Deus se modifique nessa hora. Se até aqui você achou que servir a Deus era um serviço de escravidão, lembra o seguinte: escravo não tem direito à herança, escravo não tem direito a nada. A palavra vem dizer que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Galardão fala de recompensa. Que escravo recebe recompensa? Que escravo tem direito à herança se não é o filho? Você é filho, você não é escravo. O diabo que quer escravizar a tua mente. Mas hoje o Espírito Santo quer desfazer todo esse embaraço, toda essa confusão. Enxergue Deus como teu Pai. Enxergue Deus como aquele que cumpre o que promete. Enxergue Deus como aquele que tem pensamentos de paz e não de mal, como Satanás tem dito. Enxergue Deus como aquele que se preocupa com os teus sonhos, que se preocupa com aquilo que pesa no teu coração, com aquilo que te entristece, com aquilo que te afronta. Pense que Deus, Ele não é só Deus de longe. O Senhor é Deus de perto. O Senhor sabe, o Senhor ouve, o Senhor responde. Não existe oração que vá a Deus que fique sem resposta. Não existe clamor ao Senhor que fique sem resposta. Então se movimente, se posicione diante da identidade que você deve ter no Senhor. Se posicione naquilo que você faz na casa de Deus. Não faça de qualquer maneira. Ah, mas eu estou fazendo, ninguém viu o que eu fiz ontem. Não pense desta forma. O Espírito Santo deve conduzir o teu dedo nesse instrumento que você toca. É o Espírito Santo que te impele no louvor que você oferece ao Senhor. É o Espírito Santo que impele a tua oração dentro do teu quarto. Não é sobre nós. Não é sobre o que nós podemos fazer. Não é sobre a oferta que você pode entregar. Pode ser uma moeda. Senhor, eu não tenho nada. Eu sou pobre, Senhor. Eu te conheci ontem, Senhor. Eu não tenho uma trajetória que Daniel teve. Eu não vivi, Senhor, aquilo que aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego viveram. Senhor, eu não sei, ainda não conheço o teu poder. Eu ainda não conheço as tuas mãos, Senhor. O nome do Senhor é já. É para agora. É para hoje. Não é para ontem, porque Deus não se atrasa, é para hoje. O Senhor está te chamando hoje. Que a tua resposta seja assim: crucifica, Deus. Nada pode me afastar do amor do Senhor. Nada. Se existe algo que tem te afastado, se existe algo que tem sido como barreira entre você e Deus, eu quero te dizer, isso é ilusório. Satanás tem dito: a barreira está aqui, daqui você não passa.
E você diz: faço. Faço. Aleluia. Satanás tem dito: daqui em diante você não vai. Você já tentou várias vezes. Desiste. E você tem que dizer: não desisto. Porque se é propósito, se é plano de Deus, eu vou. E eu não vou ser conduzida pela força do meu braço. Eu não vou ser conduzida pela minha inteligência. Eu não vou ser conduzido por aquilo que eu posso fazer, que eu tenho talento para fazer. Quem segura na tua mão e te leva ao lugar que Ele tem é Deus. O Senhor disse para Abraão: vai, eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Existe uma trajetória que é só Deus que pode te levar. Existe um caminho que foi Ele que trilhou, foi Ele que traçou, foi o Senhor que abriu o caminho para você. Não ouça a voz do diabo, não permita. Chega, basta. Que hoje seja o último dia que Ele tenha legalidade na sua vida. Permita-se viver o agir do Espírito. Permita-se viver a revelação do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Quantas são as bênçãos, quantas são as coisas, Senhor, que Tu tens, meu Deus. Oh, Senhor, Satanás, na sua astúcia. Satanás tem tentado, Senhor, levar à morte. Satanás tem tentado fazer com que o Teu povo seja como vale de ossos secos. Mas a palavra disse, foi a Ezequiel e disse: profetiza. É o Espírito que traz vida. É o Espírito que ressuscita, que morreu dentro de você. Senhor, mas há muito tempo eu te sentia de um jeito. Hoje a vida mudou. A situação é outra. O Espírito, ele diz: levanta. O Espírito, ele diz: vai voltar a sentir. O Espírito, ele diz: vai voltar a viver o que vivia antes. Vai voltar a ler a palavra como lia antes. Vai voltar a ouvir a voz do Senhor dentro de casa como via antes. Ao contrário do que o diabo diz: acabou. Já está na cruz, está sentenciado, não vai viver. Vai viver. Porque quem faz viver é a boca do Senhor. É a palavra que vem da boca de Deus e não do diabo. Não se esqueça, o tempo é agora, não é amanhã. Não é quando resolver o teu problema. Não é quando aquela situação se acertar, é agora. A palavra de Deus fala: sem mim nada podeis fazer. Sem mim não tem como resolver a situação que está pendente. Comigo, sem mim não tem como resolver a parada do vício que eu não consigo deixar. Sem a minha presença não tem como crucificar o que tem que ser morto. Só pela presença de Deus. Então primeiro vai e depois deixa que Deus faz. Primeiro diz sim, primeiro fala: Senhor, eu quero viver. E o Senhor vai agir. E o Senhor vai quebrar o que tiver que ser quebrado. O Senhor vai colocar as peças no lugar. O Senhor vai colocar a ordem na casa que precisa ser posta. É Deus que faz, não é você. É o Espírito que faz. Não pensa: eu sou novo demais para viver isso. Não pensa: é só depois de uma idade. Eu não vou viver isso agora. É agora. O Senhor quer fazer agora. Não importa a sua idade. Não importa a sua condição. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu tenho um vício que meu pastor não sabe. Eu tenho um vício que ninguém sabe. Minha mãe não sabe, meu pai não sabe. O Senhor sabe. E o Senhor te diz: estou disposto. Estou disposto a trazer libertação para o teu coração. Eu estou disposto a abrir essa cancela que não te deixa seguir. Eu estou disposto a desmificar, a jogar por terra as mentiras do diabo na sua cabeça. Eu estou disposto a te revelar para que você veja quem eu sou. Não através do que o seu pai falou. Não através do que o pastor falou. Não através do que você viveu há anos atrás. Eu estou disposto a me revelar quem eu quero ser para você, quem eu quero mostrar para você. Eu estou disposto a revelar o que eu quero fazer na sua vida. Deixa de fazer. Não existe mão mais poderosa para alcançar aquilo que você não alcança. Não pensa que a tua mão é mais forte que a mão de Deus. Diz para mim, o que você poderia falar que Deus não pode falar? O que você poderia arrumar que Deus não pode arrumar? O que você
Deus não pode limpar? O que você pode jogar no lixo que Deus não pode jogar? Então dá o controle para Ele. Deixa Ele fazer, deixa Ele guiar a tua vida de uma vez por todas. Chega dessa vida, chega, dá um basta. Dá um basta nessa vida, vem a boca. Dá um basta nessa vida sem a presença dEle. Dá um basta de vir à igreja sem sentir a tua presença. Dá um basta das conversas sujas. Dá um basta das práticas imundas. Dá um basta para a escolha da morte. Escolha a crucificação. Não existe nada que você deixe. Não existe nada que você abandone para viver o que Deus tem que te faça falta. Não existe. Não existe. Eu gostaria de cantar um louvor com você. Quero te convidar a se pôr de pé. Louvado o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Nesse momento que você fecha os teus olhos, feche mesmo os teus olhos, olhe para dentro de você agora, olha para dentro do teu coração nessa hora, olha para dentro da tua casa, olha para dentro da sua mente, olha para dentro de si nessa hora, não olha para o lado, não olha para o teu irmão, não olha, não pensa naquele que você lembrou durante a pregação, seria bom se o fulano estivesse aqui, não, é com você, é para você, olha para dentro de você nessa hora. O que precisa crucificar? O que precisa matar? O que precisa sepultar e tirar toda a possibilidade de lá na frente ressurgir e querer dominar a situação? O que é preciso fazer? Olha para dentro de você nessa hora. Não se envergonhe diante daquele que tudo vê, diante daquele que tudo sabe. Não se envergonhe diante do dono da santidade, mas também do dono do perdão. Confessa com a tua boca. Abre a tua boca. Fala com Deus nessa hora. Espírito Santo, eu quero algo novo. Eu quero viver algo novo. Abra a sua boca nessa hora. Fala com Deus. A hora é agora. A hora é agora. O Senhor pode despedaçar o jugo que for. O Senhor diz em sua palavra: não existe nada demasiadamente difícil para mim. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor tem nas suas mãos a chave de Davi. Ele é aquele que abre e ninguém fecha. O Senhor é aquele que fecha e ninguém pode abrir. Oh Senhor, nas suas mãos está todo o poder dos céus e da terra. O Senhor é o dono da libertação que você precisa, está na mão dele. A paz que você precisa, o sono que há muito tempo você não tem, está na mão dele. A paz com os seus pais está no Senhor. Não está naquilo que você pode fazer, não. Está na ação do Espírito. O louvor diz assim, ó: lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem,
Glória a Deus. Eu queria agora estar orando pela vida da Renata. Você pode colocar, estenda suas mãos aqui. Vamos orar pela vida dela, né, para que ela seja sempre um canal de bênçãos do Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, que está na tua serva, Senhor, na qual, Senhor, hoje Senhor, se disponibilizou a estar aqui conosco, Senhor, para trazer a tua palavra, Senhor, falar de ti, Senhor, falar, Senhor, do teu amor nas nossas vidas, meu Pai amado e querido. Meu Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoe também a família dela, Senhor, a filhinha dela, o esposo dela, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, entre no lar dela, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, lá faça o teu querer e a tua vontade. Pai, guia, Senhor, os passos, Senhor, dessa família, por onde quer que eles vá, Senhor, amado querido, que eles sejam canais de bênção, Senhor, canais de ti, Senhor, através da vida deles, meu Pai amado querido. Pai, os leve também em segurança, Senhor, na sua ida para o seu lar, meu Pai amado querido. Vá, Senhor, com eles, Senhor, e os leve em segurança para a sua casa, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a vida dela e da família dela nas tuas mãos. Amém. Amém. Antes de encerrar, vamos louvar novamente, vamos falar com o Senhor Jesus. Aqui foi falado muito, né, na palavra sobre o controle, né? Então nós vamos louvar agora nesse momento e entregar o controle ao Senhor Jesus. Que só Ele tem o caminho certo, só Ele tem algo de bom para as nossas vidas. E que o Senhor venha fazer nas nossas vidas e que a gente venha ter a identidade do Senhor Jesus. Como eu disse aqui, o nosso DNA tem que ser do Senhor Jesus. Amém? Então, convido você a louvar conosco nesse momento. Amém? Meu bom pastor, meu conselheiro, você é tão bom, você é tão bom, você é tão bom. Quanto tempo o Senhor tem a Jesus?
abençoar para nós estarmos indo para os nossos lares. Como eu disse aqui no começo, eu agradeço a presença de cada um que aqui está, que se disponibilizou fora da sua casa e veio aqui estar adorando o Senhor conosco. Que vocês saiam daqui abençoados, que vocês saiam daqui com sede do Senhor Jesus a cada dia. E é o que eu sempre falo aqui, que por onde você for, que o brilho do Espírito Santo vá com você e as pessoas olhem para você e falem assim: meu Senhor, o que aquela pessoa tem de diferente? Que eles vejam o brilho do Espírito Santo na vida de vocês. Amém? Graças e paz, amados. Amém? Quem está feliz com Jesus? Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Eu agradeço por você ter vindo, agradeço por você ter ouvido a voz do Espírito Santo. Nós convidamos, nós chamamos, porque é o desejo nosso estar reunidos. Não é um culto mensal que a gente faz, mas o nosso intuito aqui é adorar o Senhor. Né? Não é um culto de festividade, é um culto de adoração, é um culto dos jovens, para adorar, os jovens têm espaço para falar, né? Para poder adorar o Senhor. E o tema hoje é identidade. Né? Então, que eu tenho certeza que você sai daqui, eu sempre falo essa frase que eu aprendi de um pastor, e sempre digo, vou continuar falando para os jovens: Deus não tem neto. Amém? Vou falar de novo: Deus não tem neto. Então todos aqui são filhos. Amém? A minha filha é filha de Deus. Então eu tenho que ensinar ela a ser filho de Deus. Né? A irmã Conceição ali, ela trouxe os netos dela. Mas os netos dela não são netos de Deus, são filhas de Deus. Não é isso, irmão? Então a gente precisa entender, jovem precisa entender. Não é porque a sua mãe, seu pai, são servos, são filhos de Deus, que você é neto, não, você é filho de Deus. Amém? Vamos encerrar. Mas não sai correndo, para ter um lanchinho aqui embaixo para você. Está cheio, por favor. Então não sai correndo, tá bom? Feche os olhos. Feche os olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai de amor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pela vida de cada jovem que aqui está. Eu creio, Senhor, que para a honra e glória do teu nome, Senhor, eles estão reunidos aqui não porque não tinham outras coisas para fazer, mas porque foi o Senhor que os trouxe nesse lugar. E o Senhor os congregou nesse lugar como filhos. E o Senhor, nesta noite, mostrou a eles que eles têm uma identidade de filho. E filho conhece seu pai. E o filho sabe agradar o pai. E o filho se identifica com o pai, porque o filho tem o DNA do pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, os abençoe nesta noite. Guarda-nos, leva-os em segurança para os seus lares e debaixo da sua graça, Senhor. Que esses jovens possam, Senhor, ser referências para outros jovens. Não para que eles sejam copiados, mas que eles sejam referências do Senhor na vida dos jovens. Amém. Então, Pai, em nome de Jesus, leve-os em segurança, debaixo da tua graça, que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as suas santas e doces comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja derramada sobre a igreja do Senhor. E o povo de Deus diz: amém. Vai em paz, irmão. Deus te abençoe.